Essa é uma aula prática com a minha aluna presencialmente, mas ela me autorizou a fazer a gravação dessa aula, então eu gravei e vou narrar para vocês como que foi o passado para ela a parte prática. Pessoalmente, você também pode reproduzir na sua aula prática aí em casa. Para começar, nós precisamos sempre higienizar bem esses cílios, tá bom? E a gente usa uma loção de limpeza pronta. Você pode comprar. A loção pronta eu gosto muito de utilizar a da Sherry. Ou então nós podemos fazer uma misturinha com o shampoo neutro da Johnson, metade do frasquinho pump com água e metade com shampoo neutro da Johnson. E aí é só você sacudir a cada vez que você for aplicar que ele vai fazer a espuminha. Em seguida, a gente já faz a limpeza, né? Tirando todo o excesso, com o papelzinho mesmo a gente já tira todo o excesso dessa espuminha e nós vamos com a água removendo todo o resquício de shampoozinho neutro que ficou nesses cílios natural da cliente. Esse é um frasquinho de soro, essa minha mão apareceu, né? Tava mostrando para minha aluna como que faz o uso do frasquinho de soro. Você não precisa tombar ele, você só precisa pressionar o corpo dele que ele já vai soltar a água, e aí vocês puderam ver que realmente soltou e deu certo. O papel você pode utilizar papel toalha, pode ser aquele de cozinha, pode ser o próprio papel toalha também que você compra para uso para secar as mãos, mas o papel toalha de secar as mãos ele é muito duro, então eu indico o papel toalha de cozinha ou até mesmo o papel higiênico extra macio. Em seguida, nós fazemos a aplicação da fita para isolar os fios inferiores. É bom você isolar os fios inferiores para que nenhum resíduo dos produtos do passo 1 ou do passo 2 possam ir nos fios inferiores e altere a composição desses fios, tá bom? Então, por isso que é importante você fazer o isolamento dos fios. Tem profissional que não faz, mas eu trabalho dessa forma e eu também ensino as minhas alunas, porque assim você garante que os fios inferiores vão estar protegidos e a gente evita qualquer complicação nos fios inferiores em relação aos passos que a gente for utilizar. Essa fita que estamos fazendo uso é a fita hospitalar antialergênica, também conhecida como fita para fraldas. Você também pode optar por outras fitas próprias para isolamento de cílios, mas essa fita em específico é a que eu mais indico porque ela não solta facilmente. Existem algumas fitinhas que são aquelas que vêm da China, né? Elas são ótimas, mas elas soltam muito fácil. Elas não têm uma boa fixação na hora de prender os cílios, então acaba atrapalhando um pouco o procedimento. Já essa fita para fraldas ou fita hospitalar, ela é ótima, ela não solta com facilidade, ela segura os fios isolados durante todo o procedimento, mesmo que você encoste, não tem problema nenhum, que não solta facilmente. Então, eu optei por utilizar elas e extinguir o uso daquelas fitas do chinês que são vendidas como próprias para extensão de cílios. Nesse momento, nós fazemos a análise do molde ideal para os cílios dessa cliente. O ideal é que esse molde ele esteja totalmente ajustado aos cílios e esse molde ele tem uma barriguinha. Os cílios, o comprimento do cílio natural da nossa cliente, ele nunca pode passar dessa barriguinha. Ele pode ir até a barriguinha, mas ele não pode passar da barriguinha. Por quê? Porque senão esses fios vão ficar tortos na ponta. Então, como que a gente vai saber qual é o molde ideal dessa cliente? A gente vai pegar um cotonete e vai pegar o molde que a gente achar que é o molde ideal. E aí nós vamos analisar primeiro os cílios dessa cliente e vamos ver se os cílios dela são pequenos, curtos, médios ou longos. Se eles forem pequenos, nós já podemos pegar o molde S, que é o menor tamanho que nós temos no mercado. E aí você já vai conseguir medir eles, se realmente eles não passarem dessa barriguinha, eles é o molde ideal. Agora, se eles passarem da barriguinha, talvez nós temos que usar um molde um pouco menor. Mas o menor que nós temos no mercado hoje em dia é o molde S. Existe também o molde M, o M1, o M2 e o M3 e também o molde L, que é o maior de todos, que é como nós vendemos, que é o molde G, como se fosse o G, né? O P é como se fosse o S e o M é o tamanho maior, que é um padrão, né? Tem um M1, M2 e M3. E aí fica a dica de ouro para você nunca errar na escolha do molde. Os cílios nunca podem passar da dobrinha do molde e eles também nunca devem ficar abaixo do meio dessa dobrinha, porque se ficar abaixo, nós temos que diminuir o tamanho do molde.
Caso ele passe da dobrinha, a gente tem que aumentar o tamanho do molde, escolher o molde um pouco maior, porque não pode passar da dobrinha, senão a pontinha dele estraga. E se a gente usar um molde muito grande para os cílios, o que vai acontecer? Ele não vai dar efeito de curvatura também. Então, o ideal é a gente usar o molde que fique perfeitamente encaixado. Ele tem que preencher toda a voltinha da dobrinha do molde, mas ele também não pode passar da dobrinha para não ficar com as pontinhas com efeito de quebradiças, tá bom? Agora a gente está fazendo a aplicação da cola na parte de dentro do molde para grudar o molde na pálpebra. O molde ele deve ser grudado bem rente aos cílios, tá bom? Pode sobrar um espacinho, mas ele tem que ser o mais rente possível aos cílios. Não deixe sobrar muito espaço no canto interno, porque senão pode acontecer dele soltar e incomodar a cliente. Então, gruda ele com o espaço necessário para o canto interno e ele pode sobrar um pouquinho para fora, né? Não tem problema ele sobrar um pouquinho no canto externo, mas ele não pode sobrar no canto interno, tá bom? Para não incomodar a nossa cliente. Depois de grudar os dois moldes, nós vamos utilizar a cola de novo para fazer a extensão desses cílios no molde, tá bom? Essa cola eu estou usando a cola do kit da Inconsai. Você pode usar outras marcas também. Eu também trabalho com a marca da Uibela. A cola deles também é maravilhosa, tá bom? Essa aqui, e uma dica legal para você fazer a aplicação, aplique a cola por quadrantes. Começa do canto externo, aplica em todo o canto externo no molde, a parte do canto externo no molde. E aí depois você vem com o próprio cotonete esticando esse fio e grudando ele na cola que você acabou de aplicar. Por que eu te indico a fazer por quadrantes e não passar a cola no molde inteiro para depois você vir colando? Porque a cola ela vai secar e quando ela secar, você vai ter mais dificuldade de grudar os cílios no molde. Então, aplique por quadrantes, pequenos quadrantes, e aí você já vai em seguida grudando e deixando esse fio bem esticadinho. Lembrando que ele tem que ficar 100% esticado para ele poder dar o efeito de lifting. Não tenha medo de esticar bem esses cílios, porque não incomoda nem um pouquinho a cliente. É um procedimento bem tranquilo, super confortável. Então você pega os cílios bem de baixo, com o próprio cotonete ele vai estar um pouquinho sujinho de cola, então vai ser bem fácil de você fazer esse processo. E vem esticando, né, grudando ele no molde. Quanto mais esticadinho ele ficar, mais bonito vai ficar o efeito de lifting. Se você não esticar ele não vai dar efeito de curvatura. Então tem que esticar o fio. Essa parte não incomoda a cliente, a gente até perguntou, né, para minha aluna ter certeza. Então é indolor, não incomoda em nada e depois vocês vão ver o efeito lindo que vai dar. Grudou os primeiros fios no primeiro molde, já vai para o segundo olho fazendo da mesma forma. Aplica a cola por quadrante e vem com o cotonetezinho, pode ser o mesmo cotonete, e vem esticando ele nesse molde, gente. Ele gruda com bastante facilidade. E aí uma forma legal é você segurar o molde para poder esse molde não escapar do olho. Que apesar da gente ter grudado ele com a colinha por baixo, né? Nós temos que apoiar ele para não escapar com facilidade. E aí eu estava até falando com essa minha aluna que nós devemos aplicar essa cola desde o início da barriguinha do molde, né? Desde a base do molde até a barriguinha para poder a gente conseguir grudar bem esse fio, tá bom? Então, quanto mais a gente aplicar perto da base, melhor fica para grudar esse fio, tá bom? Com o passo 1, a nossa única preocupação é que esses fios eles grudem na base e estejam grudados apenas para a gente poder fazer a aplicação do passo 1. Então não tem necessidade de você
vim separando os fios no passo 1. Esse processo ele deve ser feito no passo 2, porque o passo 1 ele vai quebrar as pontes do fio, né? Nosso fio tem cutícula, tem córtex e tem medula. Então, nós vamos quebrar as pontes da cutícula dos fios. É como se nós estivéssemos passando uma química nele, né? Para que esse fio fique maleável, bem similar à química do relaxamento de cabelo, né? Então, o que o relaxamento faz? Ele deixa esse fio maleável, né? Para pessoas que têm cabelo crespo, pessoas que têm cabelo cacheado. Ele deixa esse fio totalmente maleável para você vir depois com a prancha, com o secador e vir alisando esse fio. Então, é bem similar esse produto, tá bom? Então, por isso que no passo 1 você não precisa se preocupar em deixar ele separadinho. A gente vai fazer isso no passo 2, porque o passo 2 é como se fosse a nossa chapinha, a nossa progressiva, para deixar a curvatura desse fio modelada à curvatura do molde. Depois que todos esses fios dela já estão esticadinhos, nós viemos fazendo a aplicação do passo 1. Esse kit que nós estamos utilizando do passo 1 é o kit da Master, tá bom? E agora vem uma observação muito importante que você não deve deixar passar. A aplicação do passo 1 deve ser feita somente no meio do fio, tá bom? Não aplique o passo 1 na ponta e nem muito próxima ao olho, porque pode escorrer para o olho da cliente. Então, você só aplica o passo 1 no meio do fio, no meio desses fios, e não deixa escorrer para a ponta. Por que que não pode escorrer para a ponta? Não sei se dá para você observar, mas os fios da ponta, o fio dos cílios na ponta, ele é bem mais fino que no meio. Concorda comigo? Então, o produto, ele age muito mais rápido num fio mais fino, porque ele vai quebrar essas pontes mais rápido. Por quê? Porque o fio é mais fino. Se a gente aplicar no fio, o que acontece? Na ponta do fio, o fio vai sofrer um corte químico, porque ele vai agir mais rápido do que no corpo, né? O meio do fio ainda não vai ter chegado ao ponto final para a gente poder fazer a remoção desse produto, e pode acontecer de ocasionar um corte químico. Por isso, nós jamais aplicamos na ponta, somente no meio dos cílios, tá bom? Depois de aplicar, nós vamos fazer a oclusão com plástico filme. E é interessante você sempre pegar de baixo para cima, né? Da base do fio para cima, da base do fio para as pontas do fio, e deixar bem esticadinho, tá bom? Essa oclusão ela é necessária para poder o produto agir. Essa nossa cliente, ela tem os cílios de uma espessura média, então o fabricante do kit da Master, ele indica que esse produto ele haja entre 8 a 10 minutinhos. Cílios mais finos nós vamos deixar agir entre 4 a 5 minutos, e em casos de cílios mais grossos nós vamos deixar agir de 10 até 15, 20 minutos. Vai depender do quão mais grosso é esse fio. Por isso que é interessante também você olhar a instrução e a indicação do fabricante, porque cada produto tem um tempo de agir diferente, tá bom? Esse kit da Master, ele age num tempo muito bom, mas, por exemplo, o kit da Ellen Color, ele age muito mais rápido que o kit da Master. Então, é bom você observar a recomendação e indicação do fabricante, e também observar se esse fio já mudou a sua composição, se ele já ficou maleável. Que a minha aluna fez a primeira remoção da oclusão com a haste flexível, ela mexeu no fio para ver se o fio já estava molinho. Como ele não estava, ele estava um pouquinho ainda duro, então nós vamos deixar agir um pouquinho mais de tempo. Então, não leve em conta só o tempo do fabricante, vá observando esse fio de tempo em tempo para você saber se ele já está maleável. Se ele estiver maleável, você já pode remover o produto, tá bom? A gente deixou agir mais um minutinho e aí nós conseguimos observar que o fio já alterou, já está maleável. Então, nós fazemos a remoção das duas oclusões. E agora é a hora de remover esse produto. A hora da remoção ela precisa ser rápida, por quê? Porque senão o produto ainda está agindo, então ainda ele está fazendo efeito. Se a gente deixar ele agir por muito mais tempo, ele pode ocasionar um corte químico. Então você viu que o fio já ficou maleável, já corre, já remove rapidinho esse produto para poder ele não continuar agindo e não poder causar um corte químico nesse fio, tá bom? Então pode remover bem rapidinho com uma haste flexível limpa, e a gente faz a remoção com a haste flexível que a gente consegue
esticar o fio e tirar esse produto ao mesmo tempo. Com outro cotonete limpinho, a gente vem tirando também do outro lado, tira até você ver que saiu todo o resquício de produto, não pode ficar nada de produto, tá bom? Então troca de cotonete se precisar, tá bom? Pode trocar o lado, até você ver que saiu tudinho, tá bem limpinho, aí sim a gente vai passar para o próximo passo. Agora que o passo 1 foi todo removido, antes de a gente aplicar o passo 2, nós precisamos deixar esses fios bem esticados. E aí a gente pode utilizar a própria pazinha que vem no kit de lash lifting para a gente deixar esses fios bem separadinhos e bem esticadinhos. Por quê? Porque o passo 2, ele é o responsável por reestruturar as pontes desse fio, né? Nós abrimos a cutícula desses fios para deixar eles maleáveis. E o passo 2, ele vai reconstruir essas pontes para deixar o fio fixo novamente, só que ele vai ficar fixo na posição que a gente modelar, deixar ele aqui no molde. Então, é a hora que você tem que deixar os fios bem esticadinhos e bem separadinhos também, caso a cliente quer. Se você quiser criar um efeito lame, que é aquele efeito mais juntinho, que está super em alta no momento, você pode deixar os fios mais juntinhos. Mas caso você queira deixar o tradicional, que é eles mais separados, essa é a hora de você pegar a espátulazinha e separar bem esses fios antes de fazer a aplicação do passo 2. E agora chegou a hora da gente fazer a aplicação do passo 2. Eu gosto de pegar um pouco do produto e aplicar direto no cotonete, que assim fica mais fácil de a gente fazer a aplicação desse produto no fio e não desperdiçar o produto, tá bom? No caso do passo 2, você pode ser um pouquinho mais generosa, tá bom? E aplicar com bastante abundância, que não tem problema. Não tem aquela coisa de você só aplicar no meio dos fios, não tem problema. Você pode aplicar desde a base do fio até o comprimento completo dele, até a ponta, tá bom? Pode aplicar. E aí, aplicando, você vem alinhando os fios de qualquer forma para poder deixar eles bem alinhadinhos, para quando eles terminarem de fazer a reconstrução das pontes, eles estão bem definidos, bem bonitos, de acordo com o molde. E uma dica legal para você sempre conservar bem o seu produto: usou o produto, já tampa imediatamente, já fecha, rosqueia a tampa, para que não haja o contato desse produto com o oxigênio, porque o contato dele com o oxigênio vai prejudicar esse produto e pode ser que você perca a funcionalidade dele mais cedo. Então, usou, já rosqueia, já tapa imediatamente, tá bom? Depois de fazer a aplicação do passo 2, nós vamos fazer a oclusão com plástico filme da mesma forma que fizemos com o primeiro. Nessa parte, você tem que esticar ainda mais com plástico, tá bom? Pegando da base do fio
e puxando o fio para cima, como se você sempre pega de baixo para cima, tá bom? Então, gruda ele na base e gruda ele até a ponta, o plástico filme até a ponta, para ele ficar bem esticadinho e não acontecer do fio soltar e você perder todo o trabalho que você teve de fazer o esticamento dos fios no molde. Aplica o passo 2 também no segundo olho. E aí, sempre você pode ser bem generosa. O nosso fabricante aqui do produto da Master, ele indica que a gente deixa no mínimo 10 minutinhos o passo 2. Então, nós vamos deixar esse produto agir por 10 minutos. O passo 2, ele não precisa, você não precisa deixar 15, 20 minutos. O mínimo é 10 minutos, que já é o suficiente para reconstruir as pontes, tá bom? Se for um fio mais grosso, você pode deixar uns 15 minutinhos, que pode ser que demore um pouco mais para fazer a reconstrução dessas pontes. Mas o mínimo que você deve deixar é 10 minutos para fios finos e médios e 15 minutos para fios mais grossos. Agora é só a gente deixar esse produto agir o tempo indicado e daqui a pouco voltar para fazer a remoção dele. Deu o tempo, gente, pode tirar sem medo, tá bom? Agora, esses cílios já estão curvados, o produto já agiu, então agora é a parte mais tranquila. Esse cílio já está curvado, já reconstruímos as pontes, então a gente vem com a haste flexível, né, o cotonete, fazendo a remoção desse produto dos cílios. Da mesma forma que a gente fez no passo 1, a gente também remove todo o produto, todo o resquício, tá bom? Então, se necessário for, você troque de cotonete, mas remova bem esse produto para que a gente possa aplicar o próximo passo para a gente deixar esses cílios bem bonitinhos. Agora que eles já estão alinhados, a parte pior já passou, né? O passo 1, nós precisamos sempre estar bem atentos, tomar muito cuidado para não acontecer desse fio acabar chegando a um corte químico, né? Mas ao mesmo tempo, se você tirar o produto antes do fio ficar maleável, ele não vai ficar curvado. Então a gente tem que ter esses cuidados, tá bom? E aí depois que a gente fez o passo 1, fez o passo 2, agora é tranquilo. Se a cliente não quiser tingir os cílios dela tá praticamente pronto, a gente passaria só óleo nutritivo, mas no caso dessa cliente aqui, nós vamos dar o efeito rímel. Então eu preparei a tintura preto azulado da Price, coloquei uma gotinha da tinta para 5 gotinhas de OX também da Price, tá bom? É interessante você sempre usar a OX da mesma marca, para não ter nenhuma intercorrência, nenhuma química diferente que possa acontecer uma química forte aí, tá bom? Então sempre utiliza OX e tintura da mesma marca, para você não ter nenhuma intercorrência. E aí eu uso o micro blush para poder fazer a aplicação da tintura em toda a extensão dos cílios da cliente. A tintura é sempre bom você preparar ela pelo menos uns 5 minutos antes de você tirar o passo 2, tá bom? Que aí ela vai oxidar, vai ser o tempo correto dela oxidar para ela ficar nesse tonzinho assim pretinho para você já atingir os fios. Fez a aplicação, nós vamos ocluir novamente esses cílios com o plástico filme e vamos deixar agir de 7 a 10 minutos no mínimo. Depois de passar o tempo, é só vir com o cotonete também fazendo a remoção da tintura da mesma forma que a gente fez a remoção dos outros produtos, tá bom? Lembra que a remoção do produto ela sempre tem que ser de baixo para cima, para não soltar esse fio do molde. Mas agora com o último passo, né, que é o da tintura, não tem problema esse fio soltar, porque o fio já grudou, já tá maleável. Mas a gente tem que ter principalmente esses cuidados no passo 1 e no passo 2, tá bom? Agora que a gente removeu o excesso de tintura, nós vamos vir com o removedor de cola da linha da Inconsai. Você pode usar outro produto de remoção, pode usar até o próprio demaquilante, que também funciona, tá bom? E a gente vem entrando com a haste flexível por dentro desse molde
para soltar a colinha desse molde que foi grudada na pálpebra, tá bom? Então, venho fazendo a remoção desse molde e tirando esse resquício de tinta, de cola. A gente vem limpando. Com esse produto, a gente consegue deixar a pálpebra dela bem limpinha e geralmente fica bem grudadinha. Essa colinha, ela deixa bastante resíduo, então a gente tem que usar bem esse produto para poder remover bastante esses resíduos e não o olho da cliente não ficar grudando, tá bom? Agora, antes da gente passar o passo 3, que é o óleo nutritivo para hidratar esses fios, a gente vem soltando essas fitas com bastante cuidado, tá bom? Para não machucar a cliente. E aí vocês vão ver que, ó, tá limpinho por baixo, não teve nenhum produto tendo contato com os fios inferiores. Por isso que é sempre bom a gente fazer a oclusão dos fios inferiores também. E olha só, gente, fica maravilhoso. Vocês vão ver quando ela abrir o olho que efeito lindo que vai dar. E a cliente ainda com o olho fechado, nós vamos fazer a aplicação do passo 3 da Master, tá bom? Eu gosto de colocar uma gotinha na luva, né, que nós trabalhamos com luva, com lash lifting, e aí eu pego o cotonetezinho, pego a umectação dessa luva, que a gente colocou com a gotinha do passo 3, e venho aplicando nos fios, gente. Sempre, lembre, lash lifting é sempre de baixo para cima. Olha que coisa linda! Meu Deus, já dá para ver o efeito desse trabalho que ficou impecável. Vocês vão ver, esse foi o primeiro cílios da minha aluna e ela já arrasou já em sala de aula seguindo os passos direitinho que a professora passou para ela. Então você também, seguindo direitinho esses cuidados, tenho certeza que você também vai arrasar, vai fazer muitos cílios maravilhosos. E o melhor, essa técnica ela dura de 1 mês até 2 meses, dependendo do ciclo de crescimento da cliente. Se o ciclo dela for lento, dura 2 meses a técnica. Se o ciclo dela for mais acelerado, a técnica dura 1 mês, tá bom? E aí, depois de aplicar o passo 3, você pode pedir a cliente para ficar 1 minutinho com o olho fechado e depois ela abrir os olhos, gente. E olha que perfeição, que resultado incrível. A melhor parte é essa, quando a cliente abre os olhos e olha no espelho. Tá igual que rímel. É normal você ficar com o olho um pouquinho vermelho, que estava com ele fechado. Daqui a pouquinho ele já passa. Olha que linda que ela ficou, gente. Ficou perfeita. Você gostou? Eu amei. Fica muito diferente, né? A parte completa. Agora tá com brown e tá com lash. É, Isso verdade. aí. E esse é o resultado, meninas. Então façam, reproduzam, tá bom? Sempre siga a instrução do fabricante que vocês vão ter esse resultado maravilhoso. Caso tenha restado alguma dúvida, você pode entrar em contato diretamente comigo pelo suporte, que eu vou tirar todas as dúvidas suas, sem deixar nada passar, tá bom?